Amém. Pessoal, vamos dar início à nossa escola bíblica. Hoje, continuando então o livro de Romanos, capítulo 4. Curioso que tenha caído essa semana, né? Romanos capítulo 4, porque nessa semana aconteceu um evento interessante que eu fiquei debatendo, perda de salvação. E eu tenho um princípio que eu uso, sempre que alguém usa um texto para tentar justificar uma doutrina errada, se eu não souber exatamente qual texto está falando e tal e tudo mais, normalmente eu pego aquele texto mesmo que o cara citou e leio junto com ele um pouco antes e um pouco depois. Por quê? Porque a resposta para os questionamentos que estão sendo ditos, em 90% você vai encontrar no próprio texto que o cara está usando. Então, nessa discussão, né, foi muitas horas que eu fiquei discutindo, e aí o conhecido, né, ele falava o versículo, eu falava, não, lê mais um pouquinho, aí pronto, aí, viu? Então não é disso, tal, ficava sempre fazendo isso, né, então lê mais um pouco, avança um pouquinho, aí alguns textos falam, não, volta para a gente ver o que está falando, tal, beleza. Aí quando, num dado momento, eu usei Romanos capítulo 4, né, e aí, porque Romanos capítulo 4 é um capítulo que deixa impossível, não dá margem nenhuma para que se acredite na perda da salvação. E aí, foi engraçado porque eu, quando citei Romanos capítulo 4, a pessoa que estava debatendo comigo falou assim, não, vamos ler mais um pouquinho. Eu falei, vamos ler mais um pouquinho, vamos ler mais um pouquinho, vamos. Mudou o assunto e acabou, continuava dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque a Bíblia nos contradiz, né? Enfim, então vamos lá. Romanos capítulo 4, a gente falou que o livro de Romanos sempre tem essa dicotomia entre dois caminhos, né? O caminho da perdição, o caminho da salvação, sempre vai falando sobre isso. No capítulo passado, a gente tratou sobre a justiça na perspectiva de Deus e sobre a justificação pela fé por Jesus Cristo, né? Somos todos pecadores e toda essa questão de que não há um justo nenhum sequer, e depois que é manifesto a lei, né, para nós, a lei de Deus, a lei da justiça de Deus para conosco, isso tudo no capítulo 3, né? E aí termina o capítulo 3 falando justamente sobre isso, né? No verso 28, concluímos, então a conclusão concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aí ele fala um pouquinho mais sobre isso. Então, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, tá? Agora, talvez porque o apóstolo Paulo estivesse lidando com algum debate também, ele não fala e deixa, ele vai destrinchar isso ainda mais. O que seria essa justificação pela fé? Vamos então agora ler o capítulo 4. E é uma escola bíblica, tá? Então os irmãos querendo também podem me interpelar. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então ele já começa dizendo o seguinte: será que Abraão foi justificado, ou seja, foi salvo pelas suas obras? Porque se ele assim foi, ele tem o que se gloriar. Eu poderia ir lá em Efésios, né, que diz que ninguém pode se gloriar, né, tudo mais, mas vamos ficar apenas no texto de Romanos aqui. Se quiser, a gente pode ir lá também. Efésios 2, 8 e 9, quem lembra de cabeça aí? Amém. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E quando diz ninguém se glorie, inclui Abraão, né? Então, assim, a Bíblia no contexto geral, ela deixa claro as respostas a essas questões que o apóstolo Paulo está trazendo. Mas ele mesmo vai responder de outra forma. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. Então vamos lá. Como que Abraão foi salvo?
creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deixa dúvida? Isso? Como que ele foi salvo? Crendo, acreditando, isso aí. Ora, agora é o versículo que eu usei, tá? Esses 2 versículos agora foi o que eu usei. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então vamos lá. Aquele que não pratica, mas crê, quem crê é o que, gente? Crente. Todo mundo está afiado. Quem crê é crente. Combinado? Vamos combinar isso? Aquele que crê é o crente. Então o crente que não pratica, está salvo ou não está salvo? Está salvo. Está salvo, porque está escrito aqui, ó, aquele que não pratica, mas crê, ou seja, é crente. A sua fé lhe é imputada como justiça. Então, qualquer um que creia, mesmo que não pratique, está salvo. Uma fé lhe imputada como justiça. E o que seria essa justiça? A justiça no sentido de justificação. Ou seja, os nossos pecados, as nossas falhas estão justificadas. Por quê? Pela fé. Verso 6. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Presta atenção. Deus imputa. O que é imputar? É colocar sobre. Deus entrega, coloca, imputa justiça sem as obras. Então Deus imputa justiça a alguns sem que esses alguns façam nada, dizendo, como que ele diz isso? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Então olha como é que é completo: as maldades perdoadas e os pecados cobertos. Ou seja, isso está no passado, no tempo passado. As minhas maldades que eu cometi e os pecados que eu cometi foram perdoados e cobertos. Já foi, já aconteceu. Ora, mas e daqui para frente? Os pecados que eu vou continuar fazendo? Aí ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, ou seja, para trás era imputado os meus pecados. Eu pecava e os meus pecados eram imputados em mim. Ou seja, eram atribuídos a mim. Eu pequei. Tudo que eu pequei para trás fui eu e foi imputado em mim. Então Deus cobriu os meus pecados, perdoou as minhas falhas, justificou os meus pecados pela minha fé. E daqui para frente? Daqui para frente, os pecados que eu cometo não são mais imputados a mim. Entendeu? Ainda que eu cometa pecado, esses pecados não são atribuídos a mim. Não é mais eu. Por quê? Porque esta carne vai morrer, mas a minha alma será salva. A minha alma será salva, já está salva. Então, por isso, não tem atribuição de pecado a mim. Por quê? Porque com Deus, como Deus é perfeito, eu não posso habitar com Deus sendo pecador. Não há pecado em Deus, Deus não pode pecar. Deus é todo poderoso, mas há limitações. Por exemplo, a Bíblia diz que Ele não pode mentir. A Bíblia diz que Ele não pode pecar. Então não é bagunçado. Ele não permite o pecado que habite entre eles. Logo, o meu pecado não me é imputado. Ora, mas vamos raciocinar aqui. Se eu peco e esse pecado não é imputado a mim, o que acontece com o meu pecado? Em alguém foi imputado. Em Jesus Cristo. O meu pecado passa a ser imputado em Jesus Cristo. Por isso lá em 1 João capítulo 3, verso 10, verso 9,
vai dizer que o crente não pode pecar. Ele é incapaz de pecar. Vamos lá ver? Como assim incapaz de pecar? Como é que pode? Se Paulo disse que pecava, como é que pode isso? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Verso 9: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, ou seja, não está sobre o pecado, porque a sua semente, a semente nesse caso sua é Jesus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Logo, a possibilidade de que eu peque não existe. Fala. Posso só fazer mais uma elaboração disso? Vai, arredonda. Isso, Vai. Tá. Um pouco acima e um pouco abaixo. Isso de Romanos ou de João? Dos dois. Ah, tá, então vai. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, Calma aí. versículo 4. Tá. Quer ler aí? Leio, 1 João 3,4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí, Romanos, aí vai lá no capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, 13. Até o 15, pelo menos, 16 ali. Tá, porque a promessa do que havia de... Vou lendo na hora que tiver que parar, você me fala. Porque a promessa do que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Continua? Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, por isso que a nossa semente permanece em Jesus Cristo, porque a gente não é salvo pela lei, mas pela fé. Então, a gente não peca porque o pecado é a transgressão da lei. Se nós somos salvos sem a lei, não temos como pecar. Amém. Deixa eu reproduzir isso aí, depois você conclui mais. Nós somos, então, esse é o motivo pelo qual a nossa semente permanece em Cristo. Porque nós somos salvos sem a lei, destituídos, independente da lei. Somos salvos pela fé em Cristo. Se fosse pela lei, não permaneceria em nós. Por quê? Porque a semente da lei é a ira. Né? A semente da lei, o que a lei frutifica é a ira, porque é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. É mais ou menos isso que você quer dizer? E está perfeito, é isso mesmo. Como a nossa semente está na fé em Cristo não há pecado. Se é o pecado, é a transgressão da lei. Isso. Nós não temos, pela lei, nós vivemos por Cristo, pela fé em Cristo, não temos como pecar. Não tem como pecar quem vive por Cristo. Ainda que ele transgrida a lei, não lhe é imputado esse pecado. Não pode pecar, é impossível. Bom, verso 9. Vem, pois, isso que eu li, eu não sei se eu cheguei a falar, mas foi Romanos 4, do 13 em diante, né? Agora vamos lá. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Agora, lembra que o apóstolo Paulo, ele sempre vai fazer um comparativo entre dois caminhos, né? Ele começou falando sobre a salvação pelas obras e pela lei. Pelas obras é condenado, pelas obras e pela fé, desculpa. Pelas obras é condenado, pela fé é salvo. E agora ele vai ilustrar, Sara, deixa. E agora ele vai ilustrar sobre a circuncisão e a incircuncisão. Por quê? Porque os que são da lei ainda acreditam até hoje que podem ser salvos pela lei. Até hoje. E o que tem de crente, eu já falei que vou pregar sobre isso, vou ter que pregar um dia. O que tem de crente que faz festividade, está revivendo, crente entre aspas, né? Evangélicos, vamos dizer assim, revivendo esse ritualismo judaico
como se isso tivesse alguma autoridade em si, é um absurdo, é claramente destituído e encerrado por Cristo, e as pessoas continuam. Por quê? Porque tem gente que acredita até hoje que a circuncisão e a lei têm alguma autoridade no mundo espiritual, sendo que ele vai justificar onde a gente já leu, que a lei opera ira. A lei serve para ira. Como lhe foi, pois, imputada, a fé? Foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, o que ele está dizendo? Houve um momento, um tempo na história, um ponto específico, onde Abraão passou pela circuncisão, certo? Abraão passou pela circuncisão. Foi o fato dele passar pela circuncisão que deu a ele a salvação? Não. Antes de ter a circuncisão, ele aceitou, ele creu. E isso lhe constituiu a sua salvação. E posteriormente a isso, foi feita a circuncisão. Ou seja, ele vai explicar, e recebeu o sinal da circuncisão, que era o quê? Selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Ou seja, primeiro ele creu, e o ato dele crer foi simbolizado publicamente pela circuncisão. Beleza. Então hoje nós cremos. Qual é o ato que nós utilizamos para simbolizar publicamente o ato de crer? O batismo, perfeito. É exatamente isso. Quem mudou isso? O próprio Evangelho. Tá? O próprio Jesus Cristo, ao ser batizado, e depois ao enviar as pessoas para batizarem também. Mas em que momento acabou a circuncisão? Logo no início, houve uma discussão, não vou ler tudo, lá em Atos, houve uma discussão entre os primeiros cristãos ali, sobre o que seria cobrado daqueles que crescem. E dentre as coisas que eram cobradas dos que creram, o que foi eliminado? A circuncisão. Então acabou a circuncisão. Mas há o batismo, porque o simbolismo, a ideia de você simbolizar publicamente o seu ato de fé permanece, que é o batismo. Perfeito? Agora, quando que eu sou salvo? Quando eu passo pelo simbolismo, ou seja, quando eu sou batizado ou quando eu crio? Quando eu crio. Quando que Abraão foi salvo? Quando ele creu ou quando ele passou pela circuncisão? Quando ele creu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Então essa ideia de que os que estão debaixo da lei, os judeus, são os herdeiros de Deus pelo mundo, não foi feita, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Essa promessa de herança de Deus é pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então os que são da lei não são herdeiros dessa promessa feita a Abraão, que inclusive nós lemos hoje, ela foi repetida com Jacó, não é isso? Que todas as descendências seriam abençoadas, quem abençoasse seria abençoado, quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Tudo isso faz parte dessa promessa aqui. A gente lê hoje na nossa leitura aqui dominical, lá em Gênesis 27, tá? Então, se os que são da lei são herdeiros, a fé é vã. Porque não tem como. Por que é vã? Por que ele está dizendo que a fé é vã se os que são da lei são herdeiros? Porque se o cara nasceu judeu, ele está salvo, ele vai para o céu, sem crer, então não precisa crer. Basta se tornar judeu. Não é isso? Basta eu ir lá, preencher o protocolo, e que inclusive se eu quiser ser cidadão de Israel hoje, eu tenho que negar a minha fé, porque o Estado de Israel não é um Estado laico, é um Estado judeu,
que para você se tornar cidadão de Israel, você precisa negar qualquer outra fé, incluindo Jesus Cristo. E como é que esse cara vai ser salvo? Não vai. E tem um monte de pastor por aí que tem cidadania israelense. Ou seja, em algum momento, assinou um documento dizendo que negava a sua fé para ter o benefício, ou qualquer coisa que ele julgou que isso era necessário, de ser um cidadão israelense. Mas está claro aqui, se a promessa de herança é pela lei, logo a fé é em vão. É vã. Por quê? Porque a promessa de herança é pela fé. Por isso ele está distinguindo. Abraão primeiro creu, depois veio a lei da circuncisão. Primeiro ele creu. Isso vale para todos. Moisés primeiro creu, primeiro obedeceu, depois veio a lei. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, em mim há lei. Eu estou debaixo da lei? Não, então não tem mais transgressão, não peco mais. Não é isso que a gente discutiu ainda agora? Por quê? Porque eu estou debaixo da fé. A minha semente de herança é pela fé. E a lei opera o quê? A ira. Portanto, verso 16, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Todas as pessoas ao longo de toda a história, quem crer será salvo. Não somente aquele que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui. Então, peraí. De que maneira Abraão se tornou pai de muitas nações? Pela fé. Que nações são essas? Todos que creram. Agora, por que não colocou de uma nação só? Porque são muitas nações, assim como são muitas igrejas. Tem esse negócio de unidade na terra. Unidade é sempre no céu. Na terra é sempre crescer e multiplicar, espalhar e povoar. A ideia é sempre ir para longe, não se aglomerar numa unidade. Perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então, está dizendo que Abraão não só teve fé para crer antes da circuncisão, como teve fé em vários eventos na vida dele, que é o nosso papel como cristão também. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Preste atenção, também quer dizer que houve uma imputação de justiça num dado momento, e agora houve outra imputação também. Por que isso? Então eu preciso crer em todos os momentos, ficar crendo que Deus vai agir, que Deus vai fazer para ser salvo? Não, ele creu antes da incircuncisão e isso lhe foi justificado pela fé, ou seja, ele está salvo. Depois disso, ele creu que teria filho, mesmo sendo ele velho, a esposa dele sendo velha, ele foi crendo, e isso também lhe foi imputado. E o que é esse também? É o nosso galardão, é o seu também. Então, Zé Renato creu em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo, foi salvo, beleza. Mas Zé Renato também creu, quando estava na pandemia, que Deus o supriria, e continuou trabalhando. Todos os contratos lá foram cancelados,
do plano de saúde e tudo mais, e ele não perdeu um centavo, e ainda ampliou, isso também lhe é imputado como justiça, ou seja, é o galardão dele, mas não tem nenhuma relação com a sua salvação. Ele já foi salvo antes da circuncisão, ele já foi salvo antes do seu batismo, ele foi salvo quando creu. Está claro isso? Se não tivesse também, as pessoas poderiam tentar usar esse texto para justificar que você precisa permanecer na fé o tempo todo, crendo o tempo todo, mas isso não é verdade. Vários homens de Deus duvidaram. Pedro duvidou. O grande João, que escreveu as cartas de João, escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse. Esse mesmo se curvou para o anjo. Então, nós passaremos por momentos em que nós vamos duvidar. E isso não interfere em nada na nossa salvação, porque nós cremos e recebemos a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. A salvação vem pela fé. Quem é o garantidor dessa salvação é o próprio Deus. Por isso ele diz que as ovelhas a quem o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Beleza? Certo. Vamos estudar uma temática, essa temática especificamente. Isso também foi lutado como justiça natural. Certo. A gente tem um texto que corrobora isso que você falou, que é um versículo anterior ali, né? Um versículo anterior? Não é nem lutado, o quarto. Ah, tá. Tá. Aí você tem gente lá que é Tiago, no capítulo 2, versículo 23, 24, 26, que vai falar sobre Abraão e sobre Raabe. Pode falar. E vai falar, ele cumpriu essa escritura que diz, e creu para Deus, foi institutado por justiça, foi chamado amigo. Isso. Desde então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, mesmo que não foi justificado. Você está lendo isso aonde? Tiago 2, 23, Ah, 24. desculpa. Pode, eu entendi tudo errado. Pode falar o versículo de novo? Eu vou ler aqui de novo. 24. Então eu vou ler em voz alta aqui que você leu. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aí é para ler até qual? Tá. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, como recolheu os emissários e os despedidos por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Beleza. Então você tem esses dois textos aí falando sobre essa obra que traz a justificação da pessoa. Justificação não, que traz justificação. Justificação mesmo. Que tem ali o mesmo contexto. Se você pega esse texto, a explicação que você deu, isso eu estou falando para quem te mostra. Do também, né? Você está falando do também. Exatamente. Sim. Porque as pessoas confundem essa leitura de Tiago. Sim. Acha que... Não, inclusive foi usado isso. Não, porque a fé vira jargão, né? A fé sem obras é morta, como se você perdesse a salvação. A fé é morta mesmo. Assim, você não vai frutificar a sua fé. Mas não tem nada a ver com salvação. É isso que você está tentando dizer? Quer falar de forma mais bonita? Exatamente, que não tem a ver com a salvação. Isso. Tanto é que no texto diz, se tornou amigo de Deus. Isso. Para se tornar amigo de Deus, você está procurando o texto que eu não achei. Mas que Jesus explica como se torna Sim. amigo de Deus, que é Obedecer. fazendo o que ele manda. Né? Então você tem a salvação, que é o crer, que é a fé. A fé sem obras é a morte, obviamente, não traz frutos, não traz nenhum avanço no galardão, no desenvolvimento do santo. Entretanto, o Romanos 4 e 5, especificamente, mas aquele não pratica mais aquele que justifica, eu só terei que estar com justiça. Já está justificado, já está salvo. Amém. Então é também, não é. Isso, porque se o cara pegar, vou ilustrar o que você está dizendo aqui, de outras palavras. Se o cara pegar o texto aqui, tá? E dizer que, ora,
ele foi justificado pelas obras, que está escrito aqui, né? Vede-se então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então são duas coisas aqui que está dizendo, né? Obras e fé. Se você pegar esse texto e entender que você é justificado pelas obras, a gente tem que partir do princípio e dizer que isso é salvação, que a Bíblia está se contradizendo. Não é isso? Se é isso que está sendo ensinado aqui, e você pegar lá Romanos 4, 5 e 6, que dizendo que não é justificado pelas obras, então a Bíblia está se contradizendo. Eu tenho duas formas de interpretar isso aqui. Uma, a Bíblia se contradiz. E aí eu escolho em quem vou acreditar. Eu escolho acreditar em Tiago, ou eu escolho acreditar em Paulo, por exemplo. Ou em Jesus. Porque Jesus fala também diferente de Tiago. Ou eu posso simplesmente entender... nesse contexto. Ou eu posso entender que não é bem isso que está sendo dito aqui. O que ele está falando aqui? De duas justificações aqui. Uma justificação pela salvação, não é isso? Creu Abraão e foi-lhe isso imputado como justiça. Ponto, acabou essa frase aqui. E foi chamado amigo de Deus. A Bíblia diz que o amigo de Deus é aquele que cumpre. Então pode ler. João 15, versículo 14. Espera aí, eu vou lá, vou ler aqui porque... Pode ir ocupando porque eu vou ler especificamente falando sobre isso. João 15... 14. Só o 14 mesmo, tá bom, ó. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, você pode ser salvo e não ser amigo de Deus. São coisas diferentes. Mas você pode ser salvo e amigo de Deus. Por isso que tem um E aqui lá em Tiago. Então, são duas coisas. Creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Ponto. E foi chamado amigo de Deus. Quando nós voltamos lá para Romanos 4, o que é dito? Que Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça antes da circuncisão. E depois é dito que ele continuou crendo, e isso também lhe foi imputado como justiça também. Ou seja, duas justiças. É o que? O galardão, justiças diferentes. Então, ou seja, ele foi salvo e se tornou amigo de Deus. Se ele não tivesse feito mais nada, a fé dele seria morta. Mas por que não é morta? Porque ele virou pai da fé, que ele frutificou. Todos nós somos filhos de Abraão que cremos também. Importante frisar isso, que quando nós não fazemos as obras da fé, a nossa fé morre, mas nós continuamos salvos. A fé sem obras é morta, não quer dizer que perde a salvação, tá? Tem mais alguma coisa para acrescentar nesse tema específico? Acho que está. Fala. É importante para a gente, para a nossa igreja, prestar bastante atenção nessas coisas que a gente está estudando, sempre, né? Hoje também, mais uma vez. Essa é uma doutrina básica, né? Sim. Porque as pessoas atacam aqueles que são crentes de verdade. E Jesus Cristo falou por parábolas, para os que não ouvem, que ouvem e não escutam, né? Isso. Então, assim, é claro e evidente que o texto não se contradiz. Jesus Cristo, Deus não é pago como nós. Sim. Então é importante que a gente saiba responder a demanda dos outros, pelo menos para nós. Isso. Então, o princípio é que sempre que tem essa discussão, tem uma adição. Ou seja, justificado pela fé e também, e nesse caso aqui, foi justificado pela fé e tornou-se amigo de Deus. Então tem sempre essa adição, porque são duas coisas, uma coisa é a sua salvação, outra coisa é o seu galardão, as suas obras de galardão. E nós aqui, a gente prega isso, justamente isso que você falou, para nós nos fortalecermos. Inclusive esse é o tema de hoje à noite, eu vou tentar responder, por isso que eu falei que era ousado, a todos os questionamentos bíblicos, todos, inclusive esse, sobre perda de salvação. Eu acho que não vou conseguir, beleza? Numa mensagem só, mas vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir. Beleza. Onde eu parei aqui? Verso 19. Não, já li tudo isso aqui, né? E isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito
que lhe fosse tomado em conta. Então, se não foi por causa de Abraão somente, foi por causa de quem mais? Mas também por nós. A quem será tomado em conta? Quem é esse nós que ele está falando aqui? Olha como é que é sempre assim, ó. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Está claro, quem pagou pelos meus pecados foi Jesus Cristo. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele não foi entregue pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, e ele não ressuscitou para a justificação dele, porque ele não precisava de justificação, porque ele é perfeito, ele é o Filho de Deus. Mas nós precisávamos ter justificado os nossos pecados, nossos erros. Então ele fez isso por nós. Ora, se eu creio que eu tenho a capacidade de tirar das mãos de Deus a minha salvação, então eu não estou crendo em Jesus Cristo. É simples, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso aí, mas não era isso que eu ia falar, não. Caramba, como é que... Acabei de citar, Zé. E ninguém arrebatará as minhas mãos. Como é que começa o versículo? Não, mas como é que começa o versículo? As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Isso. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então preste atenção. Jesus Cristo, Deus, deu a vida eterna. Você recebeu e ela é eterna. E Ele promete que ninguém vai arrebatar das suas mãos. Logo, você não pode tirar a vida eterna. Não pode interromper aquilo que é eterno. Já está na eternidade. Já é para sempre. E ninguém pode tirar das suas mãos. Bom, esse capítulo, então, tem dois caminhos, né? Aqueles que creem na salvação pelas obras, na circuncisão, os judaizantes, tudo mais, vão estar salvos ou não? Sim. Não, né? Não. Aqueles que creem na salvação pelas obras, na justificação pela lei, os judaizantes, não vão estar salvos, condenados. E aqueles que creem na justificação pela fé. Agora, se eu crer na justificação pela fé e manifestar fé no meu dia a dia, o que acontece comigo? Um amigo de Deus, vou ter um galardão, a minha casa vai ser maior, tudo isso, tem um monte de promessas sobre a vida eterna nesse aspecto aí. E no capítulo que vem, vamos falar justamente sobre isso, sobre esses frutos, sobre o frutificar daqueles que são justificados e o frutificar que estão debaixo do pecado. Tá bom? Estamos encerrados por hoje.